estranho elo entre os anos 80, bandas de gosto discutível como o famigerado Baby Metal e uma base de fãs oculta de certo pintor austríaco. Tudo isso hoje no seu Cosmo Repórter. Mas primeiro de tudo, receba as boas-vindas desse microcosmo de metal e cultura geral. Eu sou Ana Franskowiak, escritora, cientista social e a nômade cósmica, e se você gosta dos temas que eu trato aqui, por favor digita, que não te dá trabalho e me ajuda a espalhar esse e outros vídeos. No sigilo. E hoje é dia de pegar aquela sua carteirinha, sua cartelinha de bingo. Eu sei que você aí não vai marcar nada, mas com certeza você vai marcar referente a alguém que você já conheceu. Porque hoje é dia de desmantelarmos mais uma metaleiragem. Se você não sabe o que é isso, é aquela fuleiragem importada do mainstream que a gente acaba praticando por aqui, sem querer ou querendo, porque afinal de contas somos o público mais lindo, cheiroso, intelectual, politizado. Ai, nossa, é tanta qualidade que até me perco. E a metaleiragem de hoje é uma coisinha chamada fetiche, mas calma, não é bem do jeito que você imaginou. Primeiro de tudo, vamos de coisa boa. Vamos com ele, o imprescindível Vrá da Cósmica. E da Vrá Natureba indica a banda Furiosona, furiosíssima para ampliar seu leque musical. Essa aqui é uma dica do João, muitíssimo obrigada. Este death metal brutalíssimo slam de Lisboa, Portugal, senhoras, senhores e similares. Vamos então abrir aí os ouvidos para o Analepse, esta belezinha que tem aí como foco os temas da ficção científica e toda aquela imagética ligada ao estilo que a gente adora. Já tem 2 álbuns lançados, tá? Em atividade desde 2013. Temos então Atrocities from Beyond, de 2017, e Quiescence, de 2022. Eu só tenho a desejar que a banda dure aí por muito mais tempo, lance muito mais coisa boa. Vão lá conferir, sigam o pessoal da banda. E dito isso, vamos dar-lhe para não tomar-lhe. Na linguagem da magia, do ocultismo, fetiche é um objeto físico que recebe poder sobrenatural, orações ou cultos servindo como morada ou ponto de conexão para espíritos e energias. Já na linguagem popular, como é que eu posso dizer isso sem tomar problema? É uma atração, digamos assim, íntima por objeto, atração muito forte, tá? Pode ser por objeto, parte do corpo, situação que não é considerada estimulante pela maioria das pessoas, saca? E eu elenquei alguns dos fetiches mais bizarros que a gente encontra aí na nossa cena metalista por parte de pessoas paias, sabe? Que acabam deixando a nossa cena, infelizmente, um pouco mais merda. Número 1, fetiche por ostentação, que pode ser de comprinhas de materiaizinhos, rolezinhos que foi e pretende ir, contatinhos, ostentação daquele corpicho nos trinques e, óbvio, daquele seu visu mara, né? Que alguém provavelmente costurou a troco de pinga debaixo aí de um galpão com um telhado de zinco. E ai de quem critique, porque você estará fazendo gatekeeping. Eu sempre digo, não tem nada, absolutamente nada de errado em querer chegar junto de alguém, em sentir-se feliz com a própria aparência, muito pelo contrário, incentivo isso. E você querer aí trocar o fruto do seu trabalho, vulgo din-din, por qualquer badulaque que você ache digno dele. Só não vem querer confundir ostentação de playboy e patricinha de camiseta preta com de fato participar de uma cena de uma cultura metálica, porque quem faz algo de fato por essa jossa tem uma postura bem diferente, seja no mundo virtual, seja no mundo físico. Número 2, o fetiche pela gloriosa década de 80, que era o paraíso do metal. Será verdade? É bem verdade sim que teve muita banda massa que nasceu, floresceu e cresceu nessa época, tá? Acho que ninguém aqui é maluca de discutir isso. Qual é a questão, porém, para essa fetichização? É que nessa época ocorreu a gênese do som pesado? Não, gente. Som pesado e as suas experimentações já estavam ocorrendo ali no final dos 60, pegando o início dos 70, pegando tração, o que, porém, quase aconteceu nos 80, e ainda bem que não aconteceu, mas teve por um fio, era do metal se tornar mais um lixo domesticado
pasteurizado para passar em programa de auditório e arrebanhar público fútil. E isso dito por uma pessoa que gosta de várias bandas farofosas, viu? A questão aqui é, cuidado com essa coisa do saudade dos tempos que a gente não viveu, sabe? E vamos parar de querer afago e migalha de quem sempre nos achincalhou, vulgo grandes veículos de mídia. E se você tem alguma dúvida quanto a isso, pega e assiste entrevistas de pessoas que de fato fizeram coisa muito boa no metal nos anos 80, especialmente no Brasil, e olha o que o pessoal dizia sobre ter equipamento bacana, como gostariam de ter tido mais recursos, de não ter levado borrachada de graça, sabe? Vale a pena você ouvir de quem tem conhecimento de causa. E tá gostando, joia, tá desgostando, desjoia. Já deixo gratidão aí ao pessoal do clube de membros. Considera ser membro também, nem que seja ali na Cosmódico. E gostando também de literatura, vai na Cosmonauta ou na Cosmonita. Já saiu o último vídeo, episódio 79 da Biblioteca Cósmica, biografia do Leme, está imperdível, então confere lá no botão Seja Membro. Número 3, fetiche pelo país alheio. E note que pessoas que de fato moraram fora, ou mesmo apenas visitaram outros países, não passam essas vergonhas. Isso é coisa de pessoa afetada por, já falamos disso em outros vídeos, complexo de vira-latas. E aí o país da vez varia, né, gente? Pode ser pela Europa, especificamente pela Escandinávia, que nem eu esculachei lá no vídeo sobre o excelente filme Heavy Trip. Pode ser pelos States, pela China, pelas duas Coreias. E agora tá na moda fetichizar países não cristãos. Não sei se você tá entendendo muito bem o que eu quero dizer. A pessoa gosta de metal, mas acha que seria massa viver em teocracia. Boa sorte pra você se você é dessas pessoas, viu? Número 4, fetiche pela cena unida, que nem num panfleto de testemunho de Jeová. Como é que seria a nossa revista, gente? Veio o black metal e abraça ali o prog, que dá um abraço e um aperto de mão, trash, crossover, sei lá, a revista Despencai. Seria uma ideia da hora. Pensem nisso. O que essa gente tá usando? É thinner com kisuko? Valverde com fita VHS? Olha, pessoal, gente, de novo, memória, por favor, memória. Se a gente for buscar aí no histórico do estilo, bandas que nós amamos, bandas clássicas, tiveram tretas homéricas, a gente deixou de ouvir uma ou outra? Eu espero que não. Então, por que ao invés da gente ficar tentando alimentar essa utopia de ursinhos carinhosos, a gente não se foca, por exemplo, em pensar meios das bandas divulgarem o seu trabalho sem ter que se sujeitar à bajulação, independentemente de com quem elas se dão a nível pessoal? Número 5, o amor às avessas. Vocês já repararam no estranho jeito de gostar e desgostar do metalista mediano? Ele dedica a vida a falar daquilo que alegadamente desgosta e não dedica nenhum segundo a falar daquilo que gosta. Sei lá, indicar uma banda massa que descobriu, ler e entender as letras das suas supostas bandas favoritas. E isso vale desde aquele truzão que passa o dia achincalhando metal de jovem, baby metal, por exemplo, e outras coisas para as quais ele não é o público. E também vale para aquela pessoinha que se diz muito politizada e ante tudo que há de ruim e viva o metal seguro e conhece mais banda nazi que o próprio público podre que apoiaria isso. Não é estranho? Olha, eu apostaria, mesmo que gambling is for fools, nesse caso que essas pessoas consomem na mocosa adoidadamente tudo que elas alegam não gostar em público. Número 666, a idolatria a medalhões, pessoinhas arrogantes e figurões da cena. Conversava eu com um colega de pobre esfera metálica e sai a seguinte pérola da parte dele. As pessoas dizem que a cena não vai pra frente porque Headbanger é muito exigente. Da minha parte, que eu observo que ela não vai pra frente porque tá cheia de puxa-saco. E vocês podem ver, gente, o repúdio à arrogância é só discurso. Na prática, diante dessas pessoinhas, a coisa é bem diferente. É tipo, nossa, como ele e ela é bacana, incrível, sensacional, eu queria ser assim. Mas se não conseguir, já basta ali uma migalhinha, sendo sidekick já tá mais do que bom.
Vamos fazer aí um exercício mental. Essas rêmoras aí de figurões que hoje usam peita do Black Sabbath, do Maiden, do Metallica, de quem mais se consagrou, se fossem contemporâneas a essas bandas, estariam ali descendo a lenha, perdedor pra baixo, que nem a mídia mesmo fazia. Mas depois de anos, como a memória do público é fraca, vem cheia dos veja bem. Depois que se torna uma lenda, é fácil todo mundo ser fã. Número 7, o fetiche por ser edgy, radical, uma pessoa de humor controverso e opiniões impopulares. Uau, que merda! Vocês estão vendo aí nos últimos dias, semanas, as pessoas tirando cirola pela cabeça porque, essa juventude sim que serve, eu era jovem muito mais... Não, você não era uma pessoa jovem mais ajuizada, a gente era tão cabeça de vento quanto a gente chegava lá fazendo piadas controversas, dizendo que acessavam o Rotten, e as pessoas já maduras deviam olhar pra gente e rir da nossa cara internamente, só não faziam isso por questão de respeito. A diferença é que nós só não tínhamos tanta câmera à nossa disposição da época para mostrar essa cabeça de ventice. Aliás, eu mostrei lá na comunidade faz pouco tempo, tá? Mas sabe o que é pior? Essa diferentice em gente jovem, a gente entende que é de fato só uma fase. Quando, porém, ela perdura os 20, 30, 40, 50 e o cidadão ou cidadã se torna tudólogo ou crítico e abre canal em YouTube, perfil Instagram e o caramba pra divulgar sua diferentice, olha, sério, pare, procure ajuda. Número 8, fetiche por fazer a cabeça de alguém ou por dar apavoro em alguém. Ou o nada bom e velho fiscal metal, que ele não acaba, ele só se repagina ao longo das décadas e tu tem que saber identificar. Põe uma coisa na sua cabeça, se for fiscal agora da nova leva, essas pessoas não são politizadas, elas só estão ali como papagaio de ocasião, seja posado desse lado, seja desse, provavelmente, agora isso vale tanto pro da velha guarda quanto pro atual. Provavelmente elas não fazem nada digno de nota na sua vida profissional, não criam nada, ninguém as respeita, as leva a sério na sua vida familiar. E aí, para se sentir alguém, elas precisam tentar rebaixar alguma pessoa ou alguma banda consagrada da qual elas têm birra. Quer coisa melhor que uma demonstração para comprovar toda a fala? Pois bem, fiquem aí com o Telesurro 2000, essa iniciativa de quem quer causar e causa tudo exceto o que pretendia. E nós temos aí essas criaturas que detestam o meu trabalho, mas continuam aqui por algum motivo. Eu não vivo dizendo que quem escreve em terceira pessoa ou tá com probleminha cacholístico ou tá querendo catar broderagem. Pois aí, olha só, e detalhe que o brother que atendeu ao chamado, teoricamente é professor. E escreve desse jeito. E eu diria mais coisa, mas parafraseando, vou ficar quieta. E muito obrigada aí pelo duplo impulsionamento, viu? Agora vamos equilibrar com o Tirei do Cosmos, demonstrando que tem vida inteligente com a qual dialogar, pelo menos por aqui. Mais um comentário lindão do Renê, muitíssimo obrigada. Lá naquele nosso papo que foi uma comemoração do dia do rock, meio às avessas, tipo, não traga mais gente pra dentro do rock, como assim? Assiste lá que você vai entender, e vai entender como é que nós chegamos a isso de analfabetismo artístico e cultural aí que ele escreve. De novo, excelente comentário, valeu mesmo. Então, gente, quanto vocês marcaram aí na cartelinha? Quantas dessas pessoites vocês já tiveram o desprazer de cruzar ao longo dessa indústria vital metal? Não se esqueça de conferir também os vídeos aí na tela final e, por favor, confira também as dicas do Vró, sabe? A vida não é só ficar scrollando, é também ouvir música boa, de preferência na maior parte do tempo, e passe esse vídeo para mais pessoas se você gostou. Considere fazer um pix de 50 centavos, não podendo, você já me ajuda de graça, com joinha de joinha, comentário, hypezinho, inscrição e, como eu disse, mostrando o canal aí a mais pessoas que também curtem som pesadão, pesadão. Lembre-se, no gods, no masters, grata pelo tempo e pela presença, e David Zenia.